Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos dar continuidade agora ao nosso ciclo de videoaulas sobre citoesqueleto, tratando agora dos filamentos que a gente chama de microtúbulos. Mas, para não perder o costume, minha gente, vai lá e dá uma curtida na minha aula, tá bom? Os microtúbulos, eu já falei na aula de introdução, assim como os outros filamentos, eles são formados por subunidades menores e no caso do específico, vou botar a canetinha aqui, no caso específico do microtúbulo, né, ele é formado pela proteína chamada tubulina. Não tem como eu esquecer, né? Microtúbulo, tubulina. Esta tubulina, por sua vez, ela é formada por dois polipeptídeos. Ele vai ter uma estrutura aí que a gente chama de estrutura quaternária. A gente tem a alfa-tubulina e a beta-tubulina, que tem a estrutura muito parecidas, tá? Mas vai ter aí uma diferençazinha pouca entre as duas. Estas duas são fortemente conectadas, embora essa ligação não seja covalente, tá? Mas elas são fortemente conectadas e vai formar aí a subunidade. Então, uma beta-tubulina com uma alfa-tubulina, uma beta com uma alfa, a gente vai ter a tubulina, que a gente pode chamar também de heterodímero de tubulina. Hétero porque são diferentes e dímero porque são duas tubulinas, dois polipeptídeos, a alfa e a beta. Uma coisa importante sobre as duas, que as duas têm sítios de ligação com o GTP. Quem é o GTP, já que quem é? É a guanosina trifosfato. Tem o quê? A gente tem o quê? Uma guanina ligada a uma ribose e ligada a 3 fosfatos, né? Um fosfato ligado no outro. E observe o seguinte, essa tubulina aí, elas podem estar ligadas ou com GTP ou com GDP. E daqui a pouco a gente vai ver, daqui a pouco, como é que isso acontece. Os microtúbulos, eu já falei na primeira videoaula, que eles são tubos, né? Ou seja, eles são cilíndricos e ocos, né? Formam um tubo cilíndrico oco. E as paredes desse tubo vai ser constituída por 13 protofilamentos de tubulina. O que é isso? Se eu tenho aqui, várias tubulinas ligadas de forma, eu vou até apagar aqui para ficar mais claro. Eu tenho aqui, peraí, eu quero vermelho, gente. Peraí, essa canetinha aqui tá me atrapalhando. Eu tenho aqui, uma tubulina, o heterodímero, né? De verde escuro, beta, de verde claro, o alfa. Um protofilamento é formado por várias tubulinas ligadas, ou vários heterodímeros de tubulina ligadas, onde o alfa de um está ligado com o beta do outro. Então, aqui, sempre assim, alfa de um com beta do outro, alfa de um com beta do outro, tá? E aí eu tenho o protofilamento. 13 protofilamentos desse, um do lado do outro, vai formar a parede do tubo, do cilindro. Lembrando que é oco, não tem nada dentro. Então, no corte transversal, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ter 13 protofilamentos. E, por dentro é oco. É oco. O que é que tem aí dentro, já? Nada. É oco, tá? Olha aqui. Longitudinalmente, no mesmo protofilamento, uma beta-tubulina de um... Eu já falei isso, né? Meu Deus, já falei isso. Uma beta-tubulina de um heterodímero se liga com a alfa-tubulina do outro. E lateralmente, tá? Lateralmente,
A beta de um protofilamento vai se ligar com beta de outro. Então, embora dentro de um mesmo protofilamento é o alfa com o beta, que se liga, lateralmente, entre protofilamentos, vai ser beta com beta, alfa com alfa. Tá bom? E uma outra coisa importante. Os microtúbulos é um filamento que ele é polarizado. Observe o que acontece. Se o beta, no mesmo protofilamento, se o alfa só se liga com o beta, uma ponta a gente só vai ter beta e na outra ponta a gente só vai ter alfa. E tem mais. A extremidade onde a gente tem os betas, os polipeptídeos betas, a gente chama de extremidade mais, e ela cresce e dissocia mais rapidamente. Então, os microtúbulos, eles vão crescer mais rápido e também se desmontar, se dissociar mais rápido através da extremidade mais do que através da extremidade menos, tá bom? E como eu já falei até na primeira aula, os microtúbulos são estrutura dinâmica e esta estrutura dinâmica dos microtúbulos vai ser influenciado, vai se dar devido à ligação deles ao GTP, aqui ó, ao GTP, e também à hidrólise do GTP. Lembra que eu falei que pode ter GTP ou GDP ligado. E a hidrólise do GTP, transformando ele em GDP, do GTP que está aqui, ó, ligado na beta-tubulina, é que vai dar os microtúbulos essa característica de estrutura dinâmica. Por quê? Porque, observe, uma tubulina que está na sua forma, que tem, eu vou dizer assim, ó, uma tubulina onde na beta-tubulina tem um GTP ligado, eu vou dizer que ele está na sua forma GTP, tubulina na forma GTP. Então, uma tubulina na sua forma GTP, ela tem altíssima afinidade com outra tubulina. Se eu botar duas tubulinas GTP juntas, elas vão se ligar. Elas vão se ligar. E aí, ó, o que é que vai acontecer? Elas vão se ligando e o filamento vai crescendo. Então, mais GTP vai se ligando aí, ó. Tubulina GTP, tubulina na forma GTP vai se ligando nas pontas né, do microtúbulo e o microtúbulo vai crescendo. Entretanto, quando a tubulina se liga com outra, existe a hidrólise do ATP, automática, a hidrólise do ATP acontece. E aí ocorre liberação do fosfato e o GTP, deixa de ser, que está lá na beta-tubulina, deixa de ser GTP e passa a ser GDP. Só que a tubulina na forma GDP, só com 2 fosfatos, não tem afinidade a outra tubulina. Então, a tendência é o quê? Se desconectar uma com a outra, se dissociar uma com a outra. Então, microtúbulos em que sua ponta tem tubulinas na forma GDP tendem a se dissociar. E microtúbulos onde na sua ponta tem tubulinas GTP tendem a crescer. Isso é simples. Isso que vai gerar a estabilidade, né? A estrutura dinâmica, que a gente também pode chamar de instabilidade dinâmica. Então, eu tenho aqui, ó, a situação em que o microtúbulo cresce e a situação em que o microtúbulo encurta, diminui de tamanho, tá? E o que acontece aí? Ó, se a gente tem aqui, ó, a adição de tubulina GTP, a ligação de GTPs, né, de tubulinas com a forma GTP, é mais rápida
né, a adição delas na ponta do microtúbulo for mais rápida que a quebra em tubulinas GDP, forma-se uma capa de GTP, aqui, ó, esses pontinhos vermelhos estão representando que a tubulina está com o GTP ainda ligado à beta-tubulina. Tá? Então, se a tubulina, ela tem aqui, se a gente tem uma adição muito grande, muito rápida, de associação de tubulinas, GTPs na ponta, forma-se uma capa. Né? Demora, se for mais rápido que a hidrólise do GTP, forma-se uma capa de GTP, e aí não tem como o microtúbulo diminuir. Porque aqui a ponta sempre vai ter afinidade, né? A GTP, aí vai mais GTP, mais tubulina na forma GTP, adicionando, e aí o microtúbulo vai crescendo. Tá? Agora, se a hidrólise do GTP for rápida, mais rápida que que uma nova tubulina GDP se associa a ela, aí, meu irmão, minha irmã, vai ocorrer a dissociação das tubulinas e o microtúbulo vai diminuir. Porque o microtúbulo ele só vai crescer se a gente tiver na ponta deles tubulinas na forma GTP. Porque essa tubulina aqui, essas tubulinas que estão aqui, elas não conseguem se dissociar. O microtúbulo ele só vai se dissociando pela saída das tubulinas pela ponta, tá bom? Pronto. Então, se eu tenho mais rápido a colocação aqui na ponta do microtúbulo de tubulinas com GTP, o microtúbulo cresce. Agora, se a hidrólise for mais rápida, que vier outro aqui com GTP, aí o microtúbulo vai diminuir de tamanho, ele vai encurtar. Olha aqui, essa figura eu trouxe para mostrar microscopia eletrônica, tá? E às vezes desmonta, a ponta não é saída um por um, não. Aqui sai vários da ponta de uma vez, aí vai saindo, ó, observe como é que acontece, né? Primeiro ocorre um encurtamento, um dobramento. Quando a tubulina ela está na forma GDP, ocorre um dobramento, um encurvamento, e aí por isso que sai assim, parecendo vários anéisinhos, tá vendo? Então aqui o microtúbulo está crescendo, porque está se colocando GDP, tubulina GTP, tá? Tubulina, tá se colocando aqui com tubulina GTP, mais rápido do que ocorre a hidrólise e transformação dele em GDP. E aqui o que aconteceu? A hidrólise foi mais rápida, não deu tempo de colocar aqui GTP, aí eu vou ter aqui GDP, e aí as tubulinas vão se dissociando da ponta. Tá? Isso permite aí que a célula controle o crescimento e encurtamento dos microtúbulos. Porque, observe, aqui eu estou representando um microtúbulo, né, já com várias tubulinas. Obviamente, essas tubulinas aqui estão no formato com GDP, tá? Se eu coloco, vou colocando aqui, ó, tubulina GDP aqui, o crescimento é rápido, tá? Então, estou sempre com a ponta protegida com tubulina em GTP, eu vou botando mais, vou botando o crescimento, o microtúbulo vai crescendo. Se ocorreu a perda dessa capa de GTP, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o encurtamento, e o encurtamento é rápido. A gente dá o nome também de catástrofe, porque o encurtamento é rapidinho. As tubulinas vão dissociando aí, as tubulinas GDP vão dissociando e encurta rápido. Aí se a célula quer, não, precisa, claro que a célula não pensa assim, né? Mas se a célula precisa que aquele microtúbulo volte a crescer, o que ela vai fazer? Ela vai chegar aqui, ó, e adicionar, vai utilizar formas para adicionar tubulina na forma GTP aqui, impedir que o microtúbulo continue a diminuir, encurtar, e aí o microtúbulo pode voltar
a crescer. Né? Aí o microtúbulo volta a crescer. O nome disso é resgate. O microtúbulo está diminuindo, aí a célula vai e coloca rapidamente tubulina GTP ali, e aí o microtúbulo volta a crescer. Esse crescimento, se tiver uma capa de tubulina GTP, esse crescimento é espontâneo, porque as tubulinas têm uma tendência a se ligar quando elas estão na forma GTP. Então aí, ó, a gente chama de instabilidade dinâmica essa rápida interconvenção que eu acabei de mostrar para vocês entre o estado de crescimento e encurtamento do microtúbulo, e a célula utiliza isso o tempo todo. Aí eu preciso transportar uma organela para lá e cresce rapidamente para lá, agora não precisa mais encurtar, agora precisa transportar, cresce de novo para a mesma direção. Então, assim, a célula utiliza essa tendência do microtúbulo crescer se tiver uma ponta GTP e diminuir se não tiver uma ponta GTP, para estar controlando para que direção os microtúbulos crescem. Isso vai depender do que ela precisa transportar dentro da célula. Por exemplo, aí eu estou mostrando aqui nessa figura, ó, ao longo do tempo, o tempo aqui está passando, vejam aqui o microtúbulo, deixa eu ver que cor aqui. O microtúbulo é amarelo, o 3, observe, no tempo 0, olha o tamanho dele. Aí ele cresce, aí depois ele começa a diminuir, começa a diminuir. Aí daqui a pouco ele já voltou a crescer, tá? E vamos ver outro aqui, 2, ó, crescendo, cresce do mesmo tamanho, ó, já diminuiu, agora já cresceu de novo. Agora o 4, ó, tá desse tamanho, diminuiu. Então, assim, os microtúbulos, eles estão o tempo todo aumentando e diminuindo de tamanho, a depender aí da presença de capa GTP ou não, e isso vai depender, obviamente, das necessidades celulares. Nessa animação aí, minha gente, eu mostro para vocês aí, ó, os microtúbulos, né? Eles crescendo, né? Para mostrar aí para vocês, no meio temos aí o centrosomo, e aí, como vocês podem ver, ó, olha o que acontece, olha aí na pontinha da seta, né? Eles vão diminuindo e eles vão aumentando. Isso aí, né, vai depender muito da necessidade da célula, onde que a célula necessita que tenha o microtúbulo. Se o microtúbulo cresce ou encurta, isso aí vai depender da concentração de tubulina na forma GTP. E também vai depender da ação de proteínas reguladoras. Então, a célula pode controlar aí, ó, o crescimento e encurtamento dos microtúbulos a depender da quantidade de GTP, porque a gente sabe que tubulina na forma GTP tende a se ligar com outra tubulina. Se tiver grandes quantidades de tubulina GTP, os microtúbulos vão crescer, né? E também, se tiver menor quantidade, os microtúbulos vão diminuir, porque não vai se formar aquela capa GTP e vai ocorrer a diminuição do tamanho. E também as células podem lançar mão de proteínas reguladoras. É o caso aqui, ó, nós temos aqui o microtúbulo, né, com uma capinha GTP, que são os pontinhos vermelhos representando o GTP. Esta proteína aqui é uma proteína de desestabilização, que também é chamada de fator de catástrofe. Ela se liga aqui, ó, e promove o desligamento dessa capa, se liga as tubulinas GTP e desligamento dessa capa GTP, promovendo a diminuição do tamanho dos microtúbulos. E essa daqui faz ao contrário, a Shimap 215, ela se liga à capa, impedindo que a capa seja retirada, seja suprimida e ocorra a diminuição do tamanho do microtúbulo e facilitando que o microtúbulo cresce. Tá? Os microtúbulos, naquela animação lá, a gente já viu que eles crescem a partir, né, irradia a partir do centrosomo. O que é o centrosomo? O centrosomo é uma região da célula que é perto do núcleo e que a gente chama de centro organizador de microtúbulos, MTOC. Não necessariamente o centrosomo é no meio da célula, tá, gente? É sempre perto do núcleo, mas não necessariamente no meio da célula. A gente chama de centrosomo porque a partir deles, de verdinho aqui nessa figura, nós temos representados os microtúbulos, é a partir dele, ó, que os microtúbulos crescem em qualquer
direção. Olha aqui outra figura. Em algumas células, nas células animais, por exemplo, a gente vai ter aqui um par de centríolos que são feitos de microtúbulo também e que estão organizados aí, dispostos de forma, formando um ângulo de 90 graus, um em relação ao outro. Aqui é uma fotografia onde os microtúbulos estão aqui corados e está mostrando aí só eles. Então aqui nós temos aqui, ó, o centro celular e eles irradiando aí. E aqui nós temos uma célula em divisão, e aí a célula de divisão tem 2 centros celulares, uma aqui, outra aqui, os microtúbulos irradiando deles, inclusive ligados aos cromossomos. Aqui a gente tem os cromossomos em metáfase já, né? Vamos ver isso quando vemos ciclo celular. Olha aqui, essa animação aqui vai mostrar exatamente isso, ó. Oh, Jesus, cadê? Como é que põe? Ah. Então, vai mostrar exatamente isso aqui. Eu tenho que botar a canetinha para poder vir aqui. Não quer tocar? Ah, tocou. Olha aí. Olha. Tá vendo? Aqui nós temos o que aqui? O centro, da onde os microtúbulos estão irradiando. Tá vendo? Estão crescendo. Aqui está mostrando corado só a ponta, né? Provavelmente está corando a tubulina GTP, tá? Então, vamos lá, ó, o centrosomo, tá? Ó, aqui mostrando, crescendo, tá? Em direção à membrana, que aqui tá correndo só o microtúbulo, né? Por isso que a gente não consegue ver mais. Vamos dar continuidade. Então, a extremidade menos, lembra que a extremidade mais é que cresce mais rápido. Então, os microtúbulos crescem pela extremidade deles. E na célula, a extremidade menos, ela está fixa. Ela encontra-se nucleada em um complexo proteico que a gente chama de gamatubulina. E esse complexo proteico está presente no centrosoma. Ele tem o formato de uma espiral e é formado por gamas tubulinas mais outras proteínas. Por isso que é um complexo proteico de gama tubulina. E os protofilamentos vão estar ligados a essas gamas tubulinas. Então, a gente tem aí o quê? No mínimo, organizado nesse espiral aqui, a gente vai ter 13 gamas tubulinas, as quais os protofilamentos vão se ligar, né, pela sua extremidade menos, e aí forma-se o microtúbulo que vai crescendo. Eu não vou trazer aqui a forma mais detalhada da gama tubulina para a aula não ficar muito longa. Então, nós temos aqui o centrosoma, nesse caso aqui de uma célula animal, deve ser animal. Nós temos aqui um par de centríolos, tá? Não necessariamente as células vegetais superiores não têm centríolos, tá no seu centrosomo, e cada círculozinho desse aqui, nós temos aqui o quê? Um anel de um complexo de gama tubulina com as 13 gamas tubulinas, as quais os protofilamentos, a extremidade menos dos protofilamentos dos microtúbulos vão se ligar para que eles cresçam, tá? É o que está mostrando aqui de verde, são os microfilamentos, e essa pontinha aqui é o complexo proteico aí de gama tubulina nucleando os microtúbulos. Então, lembre sempre, os microtúbulos crescem a partir do centro celular, porque lá se encontram os complexos proteicos de gama tubulina que vai promover a nucleação, a fixação deles, a partir de quais eles vão crescer. Um arranjo de microtúbulos pode, inclusive, localizar o centro de uma célula. Como é que a gente sabe isso? Foi feito um experimento com uma célula pigmentar de peixe, onde nós temos aqui, ó, centrosomos, os microtúbulos de verde aqui crescendo a partir deles. Aqui temos o núcleo, o centrosomo, lembra, está sempre perto do núcleo.
Se cortar, o que fizeram? Cortaram aqui, ó, cortaram a parte desse peixe, né? E aí nós temos aqui um fragmento com microtúbulos. Olha o que vai acontecer, organização automática, um novo centro organizador de microtúbulos, agora sem centríolos, é formado nesse fragmento, dando, né, indicando que os próprios microtúbulos eles podem organizar aí esse centro, esse centrosoma, esse centro organizador de microtúbulos. A gente finalizou a aula de microtúbulos por aqui. Agora, minha gente, assistam a próxima parte, né, a próxima videoaula, onde que eu vou tratar de filamentos de actina. Até mais!